Boa noite, gente. Mais uma vez aqui estamos atendendo ao convite do Centro Espírita Jorge Olímpio para juntos refletirmos um pouco sobre a temática da noite que nos foi proposta. Para tanto, vamos buscar o nosso Mestre Jesus nesse instante. Primeiro agradecendo o Mestre Amigo pela oportunidade de trabalho que nos concede, de reflexão, rogando a Tua presença amiga para que nos inspire e nos conduza através dos benfeitores que nos guiam constantemente, envolvendo-nos na Tua paz e com a Sua permissão, nós iniciamos a atividade da noite de hoje, que assim seja. Então, a proposta da noite de hoje é falarmos sobre Santo Agostinho e sua relação com a doutrina dos espíritos. Então é preciso que, para que a gente possa falar de Santo Agostinho, é preciso a gente se reportar um pouquinho, né, da sua biografia, falar um pouco sobre quem foi essa alma bendita, esse espírito amigo, que até hoje trabalha junto conosco, né, na doutrina dos espíritos, na sua divulgação, por ser a doutrina, esse cristianismo redivivo. Santo Agostinho, cujo nome é Aurelius Agostinus Hiponenso. Aurelius Agostinus Hiponenso. Ele nasceu no ano de 354 d.C. e nasceu na cidade de Tagaste, norte da África. Na época em que o Império Romano estava sendo destruído pelas invasões bárbaras, né? Estava acontecendo muitas guerras, muitas invasões. Então esse foi o contexto social no momento em que Agostinho veio à Terra, né? Renasceu no nosso planeta. Agostinho viveu nessa cidade e teve uma infância e uma adolescência bastante conturbada. Mas por que conturbada? Porque ele sempre foi um espírito inquieto, agitado, né? Um espírito que aprontava muito, que não gostava de estudar, nem em escolas convencionais, mas ele tinha uma inteligência e uma sagacidade que o diferenciava das outras criaturas da sua idade. E ele vivia numa busca constante por informações, por coisas que pudessem lhe responder questões que ele levantava sobre o ser e sobre a divindade, né? Mas então, até os 16 anos, ele foi esse ser agitado, aprontou bastante, fez muita coisa que não condizia com os princípios cristãos da sua mãe, Mônica, que era cristã, né? E que buscava, do seu perfil, né, cristão, buscava de qualquer forma converter tanto o filho, Agostinho, quanto o pai, Patrício, né, que era pagão. Então a Mônica, ela vivia tentando, se esforçando o máximo para atrair esses dois. Porém, Agostinho não se saciava com as informações. Ele queria algo mais, ele queria experimentar a vida. E assim ele viveu. Aos 16 para 17 anos, ele foi para Catargo, a uma outra cidade, né, estudar retórica, estudar direito também, né, e estudou retórica nessa cidade. Lá ele, chegando nessa cidade, ele se consociou, depois de 2 anos nessa cidade, ele se consociou a uma moça cujo nome a gente não conseguiu encontrar, né, dentro dessa pesquisa, mas ele viveu com ela durante 13 anos, e nesse relacionamento eles tiveram um filho chamado Adeodato. Esse relacionamento de 13 anos, diante das inquietações do Agostinho, não foi tão fiel assim, né? Agostinho tinha outras experiências por conta dessa sua busca incessante. Ele se tornou também maniqueísta, que é aquele ser que enxerga o mundo que enxerga no mundo apenas 2 forças iguais e opostas, que é o bem e o mal, né? Então ele defendeu muito isso e esse foi o móvel
constante da sua busca, entender o bem e o mal, entender a origem do bem e do mal. E ele se tornou maniqueísta por conta disso, estudou bastante todo esse processo. Também se tornou hedonista, né, que é aquela filosofia do prazer, que tem o prazer como fim absoluto da vida, né? E aí vocês já viram, né? Tendo o prazer como fim absoluto da vida, ele só queria viver saciando esse prazer. Mas isso não lhe preenchia o íntimo, né? Toda essa vida para fora que Agostinho foi tendo, todas essas experiências, não atendia, não calava as suas questões mais íntimas, não saciava a sua fome de saber, né, de suas pesquisas, enfim, as suas inquietações mais íntimas. E ele continuou nessa busca, tanto que passou 33 anos em conflito com as ideias do bem e do mal. 33 anos. Aí a gente fica até, né, Jesus começou levou o trabalho dele dos 30 aos 33, aos 33 Agostinho começa a procurar, durante 33 anos, ele passa a viver buscando essas questões, essas relações entre o bem e o mal. Graças também à perseverança de sua mãe, que durante 21 anos dedicou parte de sua vida, concentrando suas orações e ações no intuito de converter o filho e o esposo, não é? Para o cristianismo, no ano de 386, Agostinho, então, se torna cristão, né? Se converte ao cristianismo. Então, de Roma ele foi para Milão, né? Saiu de Catargo, foi para Roma, de Roma ele foi para Milão, e aí lá ele se tornou muito amigo do bispo Ambrósio, né? E carismático, envolveu, e isso foi muito bom para Agostinho. Por algum tempo ele também se dedicou, já que o maniqueísmo, o hedonismo não atendiam ao seu apelo de saber, ele se dedicou também ao neoplatonismo. E ele estudou muito Platão, estudou muito Aristóteles, tanto que dizem que ele cristianizou os ensinamentos de Platão e de Aristóteles. De Platão, diga-se de Sócrates, né? Porque Platão foi o continuador dos ensinamentos socráticos. E Agostinho se identificou bastante com esses ensinamentos. Por tudo aquilo que Platão trazia, ele também alimentava em si. Ele acreditava que existia algo mais, ele sempre teve em si, no seu íntimo, a ideia de que existia uma predestinação, de que havia um Deus, não é, que já escrevia a nossa história, que nos falava sobre, que desenhava aquilo que nós deveríamos viver, né? Ele trazia esse pensamento. Sua intenção era levar uma vida monástica, mas no ano 391 ele foi ordenado contra sua vontade bispo de Hipona. Hipona, que hoje é a cidade chamada Anaba, que fica em Argélia. Foi bispo durante 34 anos, tempo que escreveu copiosamente. Combateu heresias e viveu em comunidade com outros cristãos. Então, ele, durante esse tempo em que ele ficou escrevendo bastante, não é? Em que ele começou a passar para o papel todas as ideias que lhe ocorriam na mente, todas as suas buscas do coração, né? E tudo aquilo que ele conseguia abarcar de conhecimento de Platão, de Aristóteles, desses grandes pensadores, ele começou a transcrever. E essa transcrição, toda essa escrita de Agostinho, gente, é interessante como as coisas ocorrem, né? Ele serviu, como que a gente pode usar o termo correto? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para pescar. Ele serviu de ponte. Carlos Magno, que foi o primeiro imperador sacro do Império Romano,
foi responsável pela ponte cultural das obras de Santo Agostinho com a escolástica. Depois de todo aquele movimento que aconteceu no Império Romano, com a sua derrota, né, com a sua queda, se perdeu todas as obras. Tudo aquilo que havia de escrito, de tudo que estava arquivado se perdeu, não é? Com essa guerra, com essa derrota, foi tudo queimado, foi tudo destruído, com exceção das obras de Santo Agostinho, né? E aí Carlos Magno ele trouxe essas obras, né, a lume, justamente no período da escolástica, que aquele movimento que aconteceu que unia a fé à razão, trazendo o racionalismo para a fé, né? Levando a razão para entender a fé. E aliando esses dois, né? Fé e razão para caminharem juntos. Tudo começou com esse movimento da escolástica, um método ocidental do pensamento crítico e de aprendizado com origem nas escolas monásticas cristãs, que concilia a fé cristã com um sistema de pensamento racional. E justamente nesse período, todo esse material que fora escrito por Santo Agostinho, né, foi resgatado por Carlos Magno, apresentado, levantado nessa época, e que serviu para começar um outro movimento chamado Iluminismo. Né? E daí desse movimento chamado Iluminismo, que se deu na França, né, preparou a França para ser o berço da doutrina dos espíritos. O que me chamou mais atenção não que a gente não soubesse do trabalho da espiritualidade, dessa organização que acontece na espiritualidade, não é? Mas a gente vê isso escrito, a gente lê, a gente se aprofundar, a gente ter a confirmação disso, né? Dá uma emoção forte, né? A gente entender que está tudo sob o controle de Deus, que nada está solto, que nada acontece por acaso, e que cada pessoa, cada pensador que aqui nasce, cada criatura que traz teorias novas, que levantam novas ideias, ele já vem com esse preparo espiritual e com essa tarefa, com essa missão. E Santo Agostinho não foi de outra maneira, né? Ele era um espírito que já trazia em si essa tarefa de deixar para o próprio iluminismo, para a doutrina espírita, uma estrada já trabalhada, né? Um material para se pensar, para se meditar, e daí desse material se extrair fundamentações que hoje nos tem dado assim, uma sustentação muito grande, né, no entendimento de tudo que a doutrina espírita tem nos trazido. E se tornou, isso foi aqui enquanto encarnado, né? Ainda enquanto encarnado, antes da gente passar para a questão do espiritismo, ele deixa várias obras. Na verdade, ele escreveu muito mesmo, né? Acho que para mais de 250 obras, mais ou menos. Só que ele compilou tudo em duas obras muito importantes, que é o livro Confissões, e o livro A Cidade de Deus. As Confissões de Santo Agostinho é um livro que foi iniciado em 391 depois de Cristo e foi concluída no ano de 400. É uma obra fascinante. São 13 livros, dos quais 9 é autobiografado e 4 teologais. Nela se apresenta como Agostinho, se apresenta como o filho pródigo, a ovelha perdida do Evangelho de Lucas, perdido e depois encontrado, tal como o apóstolo Paulo. Nesse livro Confissões, ele fala muito da sua trajetória até a sua conversão, né? De tudo que ele fez, ele mostra o quanto que ele era desgarrado de Deus, ele mostra do quanto que ele viveu afastado, do quanto que ele se permitiu viver as sensações do mundo, os prazeres do mundo. Ele se coloca assim como uma pessoa mais indigna, né, de conhecer Deus naquele momento, de ser amado por Deus, porque ele se julgou bastante equivocado, né, para não dizer errado. Ele se julgou assim uma pessoa bastante mesquinha, uma pessoa bastante leviana, né? Então ele conta todo esse processo dele nesse livro, até o encontro dele com a verdade. Porque todos esses erros, gente, é mais um ponto que nos chama a atenção.
Toda a trajetória de Agostinho até esse grande momento de encontro com a verdade e de despertamento da sua consciência, né, para a conversão cristã, toda essa trajetória é a nossa trajetória, né? A nossa agonia maior, a forma como a gente vai vivendo hoje entre erros e acertos, né? Esse conflito íntimo que nos arrasta, que nos consome, nada mais é do que essa busca incessante por Deus, né? É aquela coisa do deutropismo que a irmã Joana de Ângeles nos fala, que nós, como as plantas buscam o sol, nós buscamos Deus. Como as plantas se viram, né? Se viram e crescem em direção ao sol, nós também estamos o tempo todo crescendo e nos virando em direção a Deus, que é essa luz maior, a luz do amor que rege o nosso universo, né? Não só rege, como criou tudo isso. Então, como somos criaturas desse ser maior, nós estamos inconscientemente o tempo todo, né, buscando essa luz, buscando esse ser para nos alimentar, para nos acerenar. E enquanto isso não acontece, a gente vai caindo e levantando, a gente vai errando e acertando, assim como Agostinho e assim como o próprio Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso teve o seu encontro com Jesus, a grande luz, a grande verdade, em um determinado momento da sua vida, quando já maduro espiritualmente, para compreender tudo aquilo que lhe foi apresentado. Porque era tudo aquilo que ele mais buscava, que ele mais ansiava, né? A mesma coisa aconteceu com Santo Agostinho. Depois de ter passado por todas essas experiências equivocadas na visão dele, que para ele foi um grande erro, mas não. A doutrina espírita hoje nos mostra que tudo é uma experiência, né? Tudo é um encadeamento. A gente não pode falar de coisas que a gente não tenha conhecimento de causa. É preciso realmente se experienciar para amadurecer, para se tornar não só algo que a gente fale por falar, mas se tornar sabedoria. E sabedoria é justamente o conhecimento da vida. São questões, são conhecimentos que você viveu e que você sabe como começa e como termina. Então, se você sabe, você vai falar daquilo que você viveu, né? E você vai ter mais consciência. Então, era necessário que ele passasse por isso também. E ele passou. Ele passou, mas constantemente buscando Deus e buscando suas respostas mais íntimas até o momento em que encontrou. Diz que ele começou a ouvir um determinado período, né? Ele dentro dessas suas leituras e desses seus estudos constantes, dessas suas pesquisas constantes, ele começou a estudar as epístolas de Paulo, né? Maravilhoso Paulo, né, gente? Seria bom também que todos nós pudéssemos, abrindo aqui um parêntese, que todos nós pudéssemos assim, ou possamos vir a estudar Paulo de Tarso em todas as suas epístolas, buscando compreender, né, a luz da verdade, a luz da doutrina dos Espíritos, né, para que a gente possa compreender e sentir tudo aquilo, porque Paulo é mais um personagem, assim como Santo Agostinho, que viveu como nós, né? Viveu como nós. Ele nos mostrou como que a gente pode sair de uma situação tão materializada para uma espiritualidade muito forte, muito presente. O quanto que todos temos a capacidade da renovação. Basta que a gente queira, basta que a gente se permita, né, que isso aconteça. Então, Paulo é uma opção, né? É uma boa sugestão de leitura, as epístolas de Paulo, o livro Paulo e Estevão, né, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, é também uma grande sugestão de leitura para que a gente possa compreender esses dois. Assim como o livro Confissões de Santo Agostinho, que é um livro muito interessante. Ele é muito bom. Como nós dizíamos, ele é composto por 13 livros.
Parte desses 13 livros, 9 deles, fala sobre o próprio Santo Agostinho, ok? E os outros 4 sobre a parte teológica de tudo que ele estudou, de tudo que ele compreendeu dentro do próprio cristianismo, tá bom? Vamos lá. Disse que ele estava lendo essas epístolas de Paulo em um determinado momento e ele muito se comoveu, então ele se ajoelhou, chorando copiosamente e pedindo a Deus uma luz, uma orientação que pudesse acalmar nele aquele conflito íntimo que ele vivia, né? E então ele ouviu uma voz de uma criança, era uma criança que cantava, né? E aí ela dizia assim: abre e lê. Eu acho que é mais ou menos isso que ela falava. Eu não me lembro exatamente, mas era assim: abre e lê, né? Era isso. E ele ouviu isso por 3 vezes. Ele procurou, olhava de um lado, olhava do outro, não via ninguém. Ele só ouvia aquela doce voz infantil dizendo: abre e leia, né? E então ele entendeu que poderia ser Deus lhe orientando a abrir aquelas epístolas que ele estava lendo de Paulo ao acaso, e então onde ele encontraria respostas, e assim ele fez, né? E aí ele abriu as epístolas, deixa-me ver, que foi na primeira carta aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 13, depois vocês vão lá e dão uma olhada. E lá, nesse capítulo e nesse versículo, com as minhas palavras, irei vos dizer que ele era convidado, a pessoa que estivesse lendo, né? Os romanos naquela época, para quem Paulo direcionou essa carta, ele informava que era preciso que eles largassem, que eles abandonassem, para ter paz, para ter tranquilidade, para servir a Deus, não é? Para servir essa causa cristã que eles estavam abraçando. Que eles abandonassem as sensações do mundo, os prazeres mundanos, os vícios, né? Que eles abrissem mão de tudo isso, que abrissem mão da vida corrompida, né? Dos sexos desregrados, de tudo aquilo que corrompe o homem, que corrompe o ser humano, que essas pessoas abrissem mão disso para poder seguir o evangelho do Cristo, para poder viver o evangelho do amor, viver o amor na sua plenitude, olhar o outro como ele o é. Nossa, foi o que bastava para Agostinho entender que era isso que ele buscava. E ele compreendeu. Por isso ele até se vê meio equivocado, né? E envergonhado até. Mas nada que vá de encontro àquilo que é parte da natureza, né? Os nossos erros, as nossas inconstâncias, as nossas buscas, até que a gente alcance essa maturidade, essa luz e permita que aquilo que nós somos possa reluzir, né? Porque todos nós somos deuses, como diz o Mestre Jesus. Ele tem uma frase, ele escreveu uma frase que diz tudo isso exatamente como ele sentiu. No interior de todo homem existe Deus. E aí essa frase me tocou também profundamente, porque acreditamos muito nisso. Quando Jesus nos falou que nós somos deuses, ele não falava à toa. Quando ele nos convidou que brilhe a vossa luz, ele falava exatamente: acorda esse Deus que adormece em ti. Desperta esse divino que está adormecido, né? Permita que essa luz brilhe, permita que essa luz resplandeça, né? Então Jesus falava desse Deus que está em todos nós. Ele não está fora, não está alhures, né? Não está. Então Agostinho entendeu isso profundamente. Quando Jesus nos falou do reino dos céus que ele veio implantar o reino dos céus no nosso coração, quando ele nos lembrava sempre que ele estava em nosso coração, que esse reino está em nós, é justamente isso. É disso que ele fala. E aí Agostinho sentiu exatamente esse convite à verdade. E ele viveu com integridade. E nos ajudou. Foi a ponte realmente de todo o que nos trouxe, de conhecimento de tudo aquilo que ocorreu, né, de tudo aquilo que acontecia naquela época, de toda a vivência
né, daquela época do Império Romano até os dias atuais, né, onde o cristianismo começou a fazer a sua, como nós vamos dizer, a sua sustentação maior através quando começou a se conciliar a fé e a razão. Todo esse trabalho inicial que se deu na escolástica, depois no iluminismo e até chegando à doutrina dos espíritos com Kardec. Então tudo isso foi se interligando, né? Foi um ajudando o outro, aquela solidariedade que o Evangelho fala que no universo tudo é solidário. Então os acontecimentos da nossa vida, que o acontecimento do mundo, no mundo, ele se dá de forma solidária também. Né? Tudo aquilo que está acontecendo agora é para a preparação do futuro, do amanhã. Então, tudo que nós estamos vivendo hoje, todas as nossas inquietações, também devem nos servir, como serviu para Agostinho, de busca incessante do que eu estou aqui para fazer, o que me cabe fazer. Não calemos essas interrogações como ele não calou as dele, e busquemos em Deus, em Jesus, as nossas respostas. Porque assim como Agostinho encontrou as respostas dele, nós também vamos encontrar as nossas, né? Então, como dissemos, como nós falávamos das duas obras, Confissões, que tem essa parte da autobiografia e também da teologia, né, dos ensinamentos teológicos, ele também tem um outro livro chamado Cidade de Deus. Pronto. Os principais temas desse livro são a vontade humana, as relações entre teologia e razão, e divisão da história entre as duas cidades, dos homens e de Deus. Olha só, gente, maravilhoso. Eu ainda não li esse livro, A Cidade de Deus, mas depois que eu fiz esse estudo, eu já estou assim, né? Já tá reservado para que eu possa fazer essa leitura. Estou lendo Confissões e depois então eu vou passar para A Cidade de Deus. Mas quando a gente compreendeu aqui esse spoiler que foi dado, que esse livro fala sobre essa questão das duas cidades, nas duas dimensões, a cidade dos homens ou a dimensão dos homens e a cidade de Deus, que é a dimensão espiritual. Veja como Agostinho já trazia em si a essência do Espiritismo, né? Ou seja, daquilo que o Espiritismo hoje vem nos relembrar. A essência do que Jesus nos ensinou, de que nós vivemos em mundos interligados, e não vou dizer mundos, em dimensões interligadas, que é a dimensão material e a dimensão espiritual. Né? Ele falava sobre a reencarnação também, ele já trazia no seu âmago o germe desse conhecimento. Tanto que ele tem uma fala que ele coloca assim, que ele tinha certeza que a mãe dele, quando ela morreu, né, ele dizia que Mônica, ela iria voltar para atestar para ele, para confirmar que a vida continua, né? Que a vida continua e que em breve ela retornaria ao plano material. Ele não só falava da continuidade da vida, como também acreditava na reencarnação, no retorno. Então, quer dizer, Agostinho já era um ser altamente ligado aos princípios básicos da doutrina dos espíritos. Né? Apesar de ser católico, ele tinha essa visão espiritual, ele tinha essa visão de continuidade, ele tinha essa visão de Deus como um ser maior, né, óbvio, e ele tinha essa visão da necessidade de retornarmos quantas vezes necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. Então esse era o diferencial dele enquanto católico naquela época, né? E quando ele passa, antes de falar nisso, né, a gente lembra mais uma vez aqui que a origem do pensamento de Santo Agostinho, ele usou a filosofia a serviço da teologia, adotando as ideias platônicas e neoplatônicas e as moldando de acordo com a sua visão de mundo. Se lembra que a gente falou que ele é muito meditativo? Ele tinha uma visão, ele não aceitava qualquer coisa, ele sabia que havia algo mais. Da mesma forma que Platão acreditava que a alma habitava um corpo. E ele dizia o seguinte: o homem é uma alma racional habitando um corpo mortal. Olha a profundidade dessa frase
que era enunciada por Agostinho. O homem é uma alma racional habitando um corpo mortal. Do que ele falava? Que alma racional é essa, senão o próprio espírito, né? Essa luz que maior que rege esse corpo que nós habitamos, né? A inteligência que move esse corpo, o princípio inteligente que move esse corpo, né? Então, somos nós espíritos. E ele sabia disso, ele acreditava nisso. E quando ele conheceu Platão, os ensinamentos de Platão, ele viu ali respostas que atendiam aquilo que ele investigava, aquilo que ele buscava. E daí ele seguiu, ele conseguiu mergulhar mais ainda e ligou, ele conciliou aquilo que ele estudava teologicamente com a parte racional que Platão trazia, unindo então a fé e a razão. Em relação ao platonismo, o posicionamento de Santo Agostinho não é meramente passivo, pois o reinterpreta para conciliá-lo com os dogmas do cristianismo, convencido de que a verdade entrevista por Platão, aquilo que Platão já tinha entrevisto, que Platão falava, né, é a mesma que se manifesta plenamente na revelação cristã. Assim, ele apresenta uma nova versão da teoria das ideias, modificando-a em sentido cristão, para explicar a criação do mundo. Veja como as coisas vão amadurecendo. O próprio Platão também, ele tinha esse comprometimento, né? Ele já, assim como todos os outros, Sócrates, todos os pensadores, todos os gênios que nós tivemos no nosso planeta, eles estavam deixando sementes para que aqueles que viessem depois pudessem dali amadurecer essas sementes e fazê-las germinar no tempo certo, né? Para que hoje a gente pudesse não só estar colhendo os frutos, como também continuando nessa semeadura, né? A semeadura do bem, do amor, com todas essas informações, deixando para as novas gerações que possamos realmente, diante de tudo que a gente estudou, diante de tudo que a gente pôde perceber, que tem muito mais coisas, mas eu oriento, eu aconselho a vocês que estudem, que leiam o livro Confissões e o livro A Cidade de Deus, para a gente sentir mais a essência de Santo Agostinho, a sua busca. Sim, dentro da doutrina dos Espíritos, a gente vai encontrar a participação veemente de Santo Agostinho no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns. Tem passagem, né? E fora aí na Revista dos Espíritas que ele tem passagens dele com algumas comunicações. No livro dos Médiuns a gente vai encontrar lá Santo Agostinho em temas como os mundos de expiações e de provas, mundo regeneradores e progressão dos mundos, o mal e o remédio, o duelo, a ingratidão dos filhos e os laços de família. No livro dos Médiuns a gente também vai encontrar anotações sobre o espiritismo e sobre as sociedades espíritas, participação de Santo Agostinho. No livro dos Espíritos, sobretudo, nós vamos encontrar também lá em Prolegômenos, sobre o anjo guardiões, espíritas protetores familiares e simpáticos e conhecimento de si mesmo. Quem não conhece, também tem alguma fala dele na conclusão do livro dos Espíritos, mas quem não conhece a pergunta 919 e 919A, onde ele fala do conhecimento de si mesmo, né? A necessidade do homem se conhecer para poder viver essa plenitude. E a fórmula, né, a receita mágica, diria assim, de como a gente chegar a esse comenos do autoconhecimento, né? Onde ele nos fala, onde ele nos ensina que era pra gente fazer, que é pra gente fazer como ele mesmo fez. Ao fim de cada noite, ao fim de cada dia, passar em revista, antes de conciliar o sono, tudo aquilo que ele fez e deixou de fazer, né? Então, se ele fez algo errado, no outro dia ele se propor a retratar, e se ele deixou de fazer o bem, por menor que fosse, no outro dia ele aproveitar o dia também para fazer. Então, fazendo esse exercício de reflexão e de meditação sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos e sentimentos, todos os dias, ao final do dia, a gente vai conhecendo cada vez mais a nossa intimidade,
Vamos passar a nos conhecer e somente nos conhecendo vamos encontrar a nós a melhor maneira de vencer as nossas imperfeições e de permitir que se brilhe a luz que somos, a divindade que dormita em nós, esse Deus que Agostinho falou que está no interior de todo homem. Mas somente através do autoconhecimento nós vamos chegar ao momento em que despertaremos esse Deus e o permitiremos agir. E aí vai acontecer o que? Como Jesus dizia, foi Jesus? Não, Paulo de Tarso, desculpa, gente. Paulo de Tarso dizia, não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. E a nossa caminhada é essa, a nossa trajetória é essa, chegar o momento da gente não agir mais de forma materializada, mesquinha, ególatra, mas deixar que o divino que habita em nós possa viver, né, em nós, por nós, para nós, unindo-nos todos nessa energia amorosa a qual Jesus veio nos ensinar e que encontrou em Santo Agostinho, esse instrumento maleável e fiel que até hoje, até os dias atuais, tem nos ajudado bastante. Que essas informações sirvam para vocês de um material muito grande de reflexão, possa iluminar as suas mentes como iluminou a minha mente e vai iluminar muito mais porque eu vou dar continuidade aos estudos sobre o mesmo, né, e aos estudos dos seus livros, para que dessa forma, entendendo o seu pensamento e o seu sentir, eu também possa, quem sabe, um dia alcançar esse crescimento espiritual e permitir que esse divino que habita em mim brilhe, né? E que todos nós possamos fazer disso, desse estudo, dessa pesquisa, dessa meditação profunda, o leme dos nossos dias, deixando as sensações e a busca por prazer que não alimenta a alma, fugidio, não é passageiro, e a gente não consegue saciar a sede de saber, a fome de interpretar as coisas espirituais. Esses prazeres externos não conseguirão nos alimentar. Que nos alimentem Santo Agostinho, que nos alimentem Paulo de Tarso, que nos alimente Jesus. Fiquemos em paz com as graças de Deus. Nós só temos realmente a agradecer a oportunidade que nos foi concedida, ao Centro Espírita Jorge Olímpio, a vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. Sejam continuadores desse estudo, dessa busca com o Santo Agostinho. Conheçam mais a história deste ser, né? Conheçam mais sobre ele, para que assim a gente possa também se ajudar e ajudar a tantos quantos sejam aqueles que estão passando pelo mundo de forma invigilante, né? De forma ainda muito afastados de Deus. Senhor Jesus, mais uma vez a Ti elevamos o nosso pensamento em prece, agradecendo essa oportunidade sublime, agradecendo a Santo Agostinho por toda essa história de amor, por toda essa história de luz, de autoencontro, de busca incessante por Deus. Que o Senhor da vida possa permitir que tenhamos em Ti, Santo Agostinho, também mais um intérprete da vontade dele e de Jesus, nos apoiando em Ti, nos apoiando nos Teus exemplos, possamos também fazer das nossas vidas essa busca incessante pela paz, pela harmonia, pelo equilíbrio e pelo amor de Deus. Com a certeza de que estaremos sempre alicerçados nesse amor, encerramos mais essa atividade agradecendo ao Pai da vida. Que Deus nos abençoe, gente. Muito obrigada. Que assim seja.